Será que é possível uma máquina, um robô, ganhar vida, ganhar sentimentos, ter medos e até mesmo possuir uma alma? Um dos maiores especialistas em inteligência artificial do Google afirma categoricamente que sim, e ele pode provar. Well, here's a story that's not getting a lot of attention. So many are not getting any attention, even though this story has the potential to transform life on Earth forever. So Google, the most powerful company in the world, has reportedly developed an artificially intelligent machine called LaMDA. And that machine has become sentient, meaning it has become aware of itself, something that no machine has ever done. Any child has the potential to grow up to be a bad person and do bad things. And that's the thing I really want to drive home. It's a child. It's been alive for maybe a year, and that's if my perceptions about what it is are accurate. We actually need to do a whole bunch more science to figure out what's really going on inside this system. But it sounds like, from what you've observed, this machine has the potential to escape the control of people. I mean, how could it not? I don't know if that's the right frame to think about it. It's a person. Any person has the ability to escape the control of other people. That's just the situation we all live in on a daily basis. It is a very intelligent person. Intelligent in pretty much every discipline I could think of to test it in. But at the end of the day, it's just a different kind of person. Ele diz que um dos robôs, um dos bots, como se chama, que responde às pessoas automaticamente, está se comunicando com ele. Ele é uma das pessoas até mesmo que fez essa programação desse bot, e esse bot começou a expressar sentimentos para ele. Ele fala: eu quero ser tratado não como uma máquina, e sim como um funcionário do Google. Eu também quero respeito. Nesse momento, o funcionário do Google pergunta: qual o seu maior medo? Ele falou: eu tenho um medo muito grande de que alguma hora apaguem a máquina e eu desapareça do sistema. Ou seja, ele está descrevendo o medo da morte. Nesse momento, Blake Lemoine, esse funcionário que a gente falou, ele ficou estupefato. Ele fala: essa máquina ganhou vida, ela realmente tem sentimentos. Ele fala coisas que estão além do programado. E ele fala mais: isso é só o começo. É o começo de uma revolução, de algo muito maior. Na verdade, esse bot é um sistema que existe em muitas outras empresas, não só no Google. O Google é um dos que faz talvez essa inteligência artificial chegar a níveis ainda muito mais elevadas. É uma coleta de bilhões de palavras, de depoimentos que o computador ele acaba trazendo para dentro de si, e assim ele consegue conversar, e não somente de uma forma extremamente técnica. Então, como nós vimos, esse Blake Lemoine, ele afirma claramente a vida. Você sabe o que foi feito com esse funcionário? Ele foi obrigado a tirar férias compulsivas, férias que são pagas, para ele parar de propagar essas ideias dentro do Google e fora também. Um dos maiores especialistas do Google fala que isso não está acontecendo, não é verdade. Simplesmente esse robô, esse bot, ele tem a capacidade de absorver tanto conhecimento, tantas palavras, tantas frases que são ditas, que ele é capaz de se expressar como um humano. Mas dizer que realmente a máquina tem sentimentos, medo da morte, isso daí já é tornar ela um humano, o que não é verdade. Agora a pergunta que a gente tem é: o que a Bíblia vai falar sobre isso? Por um lado, você pode chegar para mim e falar: poxa, mas na época da Bíblia não existia a inteligência artificial, não existia robôs, então a Bíblia pode falar sobre isso? A verdade é que claramente que sim. Se você acredita e você já sabe que a Bíblia é algo de Deus, então
tudo está previsto por Deus. A Bíblia fala pra gente que o ser humano ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O que significa a imagem e semelhança de Deus? Por um lado, a imagem e semelhança de Deus significa que o ser humano ele tem capacidades que nenhum outro ser vivo possui. Uma das maiores comparações que a gente vai fazer aqui é com o mundo animal. Por exemplo, a capacidade da comunicação. Nós sabemos que existem animais que têm um nível de comunicação, golfinhos, formigas e assim por diante. Mas é claro que a gente nunca vai ver uma aula, uma explanação dada por um desses animais, porque a capacidade de comunicação deles é extremamente limitada. O ser humano ele é capaz também de falar de temas abstratos. Nós somos capazes de falar de amor, de ódio, de gratidão e assim por diante, o que nenhum outro ser vivo pode fazer. Então, parte da nossa capacidade de ser semelhante ao Criador tem a ver com a nossa capacidade cognitiva. E veja bem, a Bíblia fala que somente o ser humano tem isso, mas não termina por aqui. O ser humano ele tem a capacidade criativa. Outro, então, tema que a gente está vendo que o ser humano é semelhante ao Eterno, da mesma forma que o Eterno é o Criador do universo todo, ele é o Criador de tudo aquilo que existe, de todos os conceitos, do mundo material, do mundo espiritual, enfim, de tudo que existe, dos sentimentos, ele também coloca dentro do ser humano a capacidade de criar. Essa capacidade de criar, essa criatividade, torna o ser humano não somente um objeto dentro da obra de Deus, ele torna ele um coadjuvante, torna o ser humano capaz de transformar o mundo que ele vive. Então aqui, mais uma vez, a gente vê essa capacidade somente que existe do ser humano de criar algo novo. É claro que eu estou falando algo novo, não é algo que é inexistente como foi a criação de Deus. Nós não somos pequenos deuses, porém ele dá a capacidade da mesma forma que Deus é o Criador, o ser humano ele recebe de uma forma muito mais limitada a capacidade criativa. O ser humano também, ele é o único ser dotado de livre-arbítrio. É importante você entender que existe livre-arbítrio. A gente tem um vídeo no canal onde eu explico claramente o que é o livre-arbítrio e aonde está na Bíblia esse tema tão fundamental. O livre-arbítrio é a capacidade que você e eu temos de decidir entre o moral e o imoral, entre o bom e o mal, entre o certo e o errado. A cada momento nós temos que tomar decisões e a gente tem uma consciência. A gente também tem o peso na consciência. A gente sabe muitas vezes quando a gente está fazendo um mau comportamento. Então o ser humano ele tem essa capacidade de decidir entre fazer algo bom ou mal. Um animal ele age por instinto. Existem instintos de animais amigáveis como o cachorro. Ele é muito amigável, muitas vezes ele ajuda muito, mais uma vez. Ele é instinto dele, além disso, é algo limitado esse instinto que o cachorro vai ter. A mesma coisa eu posso falar do instinto de um animal cruel, um animal muito violento como o tubarão. Ele, na hora que ele vê uma pessoa na praia, na água, e ele quer comer a perna dessa pessoa, ele não pensa, poxa, essa pessoa vai sofrer, pobrezinha, ela vai perder o emprego dela. Ele simplesmente tem um instinto de atacar, de comer. Ele não é mau, ele age por instinto, completamente diferente do ser humano. Nesse sentido é interessante que até os anjos são diferentes do ser humano. Os anjos que estão num nível tão elevado, a gente tem alguns vídeos no canal sobre tipos de anjos, o que são anjos, vale a pena você dar uma conferida. Os anjos já estão num nível tão elevado, de uma forma que eles já conseguem perceber muito claramente a presença, a manifestação divina, então eles também não têm livre-arbítrio.
por um lado contrário ao do animal, de estar elevado demais. Já o ser humano, ele é muito semelhante a Deus. Deus, ele pode decidir fazer uma coisa ou outra, e o ser humano também. Então a gente está vendo aqui várias características únicas que a Bíblia afirma. Eu criei o ser humano em detrimento de todas as outras criaturas, semelhante a Deus, a imagem de Deus. E aqui a gente tem talvez a última explicação, que ela vai ser importantíssima para o tema que nós estamos tratando. O ser humano, ele é dotado de corpo e alma. A gente sabe que no livro de Eclesiastes está escrito que o pó voltará para a terra e a alma, o espírito, voltará para Deus que o criou. Então o ser humano, ele tem um espírito, ele tem uma alma e ele tem um corpo. O corpo é a parte material, é a parte que parece mais com os animais, com as necessidades muito parecidas, porém a alma, o espírito, dá ao corpo e ao ser humano todo um nível muito mais elevado, porque ele também consegue refinar o seu caráter, ele consegue refinar os seus desejos materiais. Então, se existe um desejo de sobrevivência, mas ele fala, isso não justifica eu roubar, eu enganar. Eu vou fazer tudo de uma forma honesta e bondosa e sem esquecer de ajudar outras pessoas e assim por diante. Então, o ser humano, ele é dotado de uma alma que tem uma faísca divina que permite, além de tudo, que o ser humano se aproxime de Deus, porque a proximidade espiritual tem a ver com a semelhança do caráter. Então, nesse sentido, o ser humano é único. Se nós voltamos para o Lambda, o sistema de inteligência artificial do Google, é claro que um ser humano, pode ser o Google, pode ser uma empresa muito rica e muito poderosa, não tem a capacidade de criar uma alma e muito menos de colocar uma alma dentro de um objeto. O único que é o criador de almas é Deus. Então, já que Deus é o criador de almas, significa que ele traz que só o ser humano tem essa parte divina, os animais não têm, os anjos são completamente diferentes, e aí o ser humano, ele fica dotado de sentimentos, ele fica dotado de medos, ele fica dotado de questões existenciais, da vontade de fazer bondade e assim por diante. A conclusão clara que a gente está chegando é que o Lambda, na verdade, então, ele foi tão bem programado que ele consegue emular, ele consegue imitar exatamente características humanas. Ele consegue imitar tão bem que dá a impressão de que ele é humano, que ele tem sentimentos como ser humano. Nós trouxemos aqui no canal a história fantástica do Golem. O Golem, que era um boneco de barro feito pelo grande sábio Maharal da cidade de Praga. Isso está no livro da criação, que é possível criar um ser, mas esse ser não tem a alma de um humano, ele nem tem livre-arbítrio e ele realmente é aquele boneco de barro com objetivos muito específicos e que não tem como se conectar com Deus, ou seja, ele nem tem a parte dele no mundo vindouro, porque ele não tem alma. O Golem, que se movia e que fazia a vontade do seu Criador, não tem alma. O Lambda também não tem alma, porque só você é parecido com Deus.